Declaro abertos os trabalhos da 28ª sessão ordinária deste Tribunal Pleno. A ata para aprovação, que submeto aos senhores conselheiros, está aprovada a ata. Ocorreu na última semana o 14º encontro do 18º ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais, realizado no município de Ourinhos. Esteve representando esse tribunal o Dr. Sérgio Siqueira Rossi, que, a propósito, completou na data de ontem 44 anos de Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas comemora 90 anos, metade com Sérgio Rossi. É fantástico, e continua jovem, como sempre, com uma disposição extraordinária. Queira receber, senhor diretor-geral, os cumprimentos, o reconhecimento desta casa. Antes de dar início aos julgamentos, a presidência indaga o representante do Ministério Público, se deseja vista ou sustentação oral. Senhor presidente, não há interesse do Ministério Público. De qualquer maneira, informo que há sustentações orais requeridas nos itens 7, conselheiro Sami Wurman, e no item 24, conselheira Cristiana de Castro Moraes. Podemos passar a examinar os editais estaduais. Tem a palavra a conselheira vice-presidente Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor procurador da Fazenda do Estado, cumprimento a todos os presentes. Inicialmente, senhor presidente, eu quero parabenizá-lo pela data de hoje, desejando muitas felicidades pelo seu aniversário, e passo a relatar o item da pauta. Em exame, uma representação formulada contra edital de pregão eletrônico do tipo menor preço por item do Comando do Policiamento Interior 2 da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que objetiva a compra de pneumáticos para viaturas, com entrega parcelada mensais durante o 4º trimestre de 2014. Em resumo, a representante se insurge contra a exigência de que os produtos sejam homologados pelas montadoras. Inicialmente, eu solicito referendo para os atos preliminares adotados no sentido da determinação de suspensão do procedimento. Em discussão, referendado. Quanto ao mérito do questionamento aduzido, eu acompanho o posicionamento da Procuradoria da Fazenda do Estado e do Ministério Público de Contas para considerar procedente a representação, para fim de determinar ao Comando de Policiamento do Interior 2 da Polícia Militar do Estado de São Paulo que altere o edital com vistas a ampliar as possibilidades para que o licitante, vencedor da disputa, demonstre a possibilidade, a compatibilidade e qualidade dos produtos ofertados. É como voto. Está em discussão pela procedência da representação. Encerrada a discussão e votação, aprovado o voto da relatora. A palavra é dos conselheiros ao início da sessão. Conselheiro Renato Martins Costa. Senhor presidente, a eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes já fez o registro do aniversário de Vossa Excelência, mas eu vou aproveitar, usufruir da minha condição de decano em exercício no plenário para, em nome de todo o tribunal, não apenas em nome dos senhores conselheiros, mas de todo o tribunal, permitam-me os doutos procurador-geral e procurador-chefe da Fazenda, englobar toda a casa que abraça a Vossa Excelência nessa data, que registra a alegria e a satisfação de mais um ano poder conviver e compartilhar dessa companhia tão agradável, tão sábia, tão serena e tão inspiradora para todos, que é Vossa Excelência. Registro a alegria de todos por essa data, que certamente será igualmente comemorada no seio da sua linda família. Parabéns pela data de hoje. Muito obrigado, eminente conselheiro. Continuam os conselheiros com a palavra. Podemos partir para a ordem do dia. Item primeiro, conselheiro Renato Martins Costa, é uma ação de rescisão. Senhor presidente, senhores conselheiros, há uma petição que foi encaminhada pela douta Procuradoria da Fazenda do Estado, quanto a um reposicionamento de mérito na matéria constante do item 1. Eu retiro de pauta com retorno ao gabinete para que a questão possa ser devidamente avaliada. É regimental o pedido de Vossa Excelência, a matéria fica adiada. Item 2, ação de rescisão, conselheiro Sidney Stanislau Beraldo. Senhor presidente, também desejar muita saúde, muitas felicidades
Renato, acho que nas suas breves palavras sintetizou aí o sentimento de todos nós. Senhores conselheiros, senhores procuradores, o item 2, exame e ação de rescisão de julgado, proposta pelo magnífico reitor da USP, visando desconstituir acórdão da primeira Câmara, prolatado nos autos TC 211-75-02606, negando provimento a recurso ordinário interposto pela universidade contra a decisão singular que havia julgado regulares alguns atos de admissões e irregulares outros realizados pela autarquia no exercício 2005. A instrução é divergente. O relatório e voto já disponibilizado. Em preliminar, a negativa de registro recai tão somente sobre aqueles atos em que os postos de trabalho, após o advento da Constituição Federal, não foram criados por lei ou não se fizeram acompanhar de informações acerca da forma e da data de sua criação, afrontando a deliberação TC 322-75-02601 desta Corte. Portanto, não estão presentes os pressupostos do artigo 76, inciso 1 e 3, da lei orgânica desta Corte, que fundamentaram as ações, haja visto que as decisões não foram proferidas contra a disposição literal da lei, e nem os documentos juntados pela autora podem ser aceitos como novos. A referida documentação diz respeito a mero levantamento de vagas existentes nos quadros da universidade, cuja criação se deu antes da Constituição Federal, revelando a intenção de virem a ser utilizados para convalidar as admissões impugnadas, o que somente será possível se respeitadas as diretrizes constitucionais, legais e jurisprudenciais desta Corte sobre o assunto. Ante o exposto, acompanho a TJ e STG e voto pelo não conhecimento da ação, julgando a autora carecedora do direito invocado. O relator não conhece da ação da Universidade de São Paulo. Em discussão e votação, aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra. O item 3, senhor presidente, eu peço a retirada de pauta, de forma que possa possibilitar a manifestação da Procuradoria da Fazenda. É regimental o pedido de Vossa Excelência. A matéria fica adiada. A palavra na sequência do conselheiro Valdenir Polizelli. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do MPC, senhor procurador PFE, senhor diretor-geral, demais presentes. O item 4 é uma ação de rescisão de julgado proposta pela CDHU, em face de decisão que julgou irregulares a concorrência e o contrato celebrado com o consórcio Croma Paes de Lima, para edificação de 692 unidades habitacionais e de infraestrutura no empreendimento Ribeirão Preto M. MPC pelo conhecimento da ação e sua improcedência, SDG pelo não conhecimento e pela carência do direito de ação. Embora a autora seja parte legítima e seu pleito seja tempestivo, os documentos por elas apresentados, como sendo documentos novos, não podem ser considerados como tais. À luz da jurisprudência que define o que é documento novo, está claro que não se insere na hipótese do inciso 3º do artigo 76 as decisões prolatadas pelas câmaras e pelo plenário que foram apresentadas na peça inicial, vez que são todas elas documentos públicos, amplamente divulgados e à disposição de todos os interessados no sítio desse Tribunal de Contas e na imprensa oficial. O mesmo ocorre com o parecer da assessoria técnica deste tribunal, também apresentado como documento novo, vez que tal parecer fora produzido e juntado nos autos do processo no qual foi exarada a decisão recidenda. Ante o exposto, acolhendo o parecer da SDG, voto pelo não conhecimento desta ação de rescisão de julgado. O conselheiro nega conhecimento. A ação está em discussão e votação. Aprovado. Voto de Sua Excelência. Encerrada a matéria estadual, com os cumprimentos ao Dr. Luiz Menezes Neto, eminente procurador da Fazenda. Chefe, passamos a examinar os editais municipais. E a palavra é do conselheiro decano em exercício, Renato Martins Costa. São processos para os quais peço referendo em relação aos atos praticados, presidente. Pois não. TC 4371, representação contra pregão presencial do Serviço de Saúde de São Vicente. TC 4398, representação contra a tomada de preços da Prefeitura de Presidente Epitácio. 4405, representação contra pregão presencial da Prefeitura de Atibaia.
E 4438, representação contra pregão presencial da Prefeitura de Pirassununga. O conselheiro pede referendo em São Vicente, Presidente Epitácio, Atibaia e Pirassununga. Em discussão, referendado. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Proponho o deferimento de liminares e o processamento das matérias como exame prévio de edital nos seguintes feitos. TC 4461, representação contra pregão da Prefeitura de Jabuticabal. 4445, representação contra pregão presencial da Prefeitura de Miracatu. 4450 e 4466, representações contra pregão presencial da Prefeitura de Embu-Guaçu. Conselheiro, requisitos editados: Jaboticabal, Miracatu e Embu-Guaçu. Em discussão e votação, aprovado. Mérito, TC 3892, representação contra a tomada de preço 04/2014 do Consórcio Intermunicipal de Saúde, que tem por objeto a contratação de serviços de administração e gerenciamento de cartão magnético eletrônico para aquisição de gêneros alimentícios. A instrução é pela procedência, encaminhei a íntegra de relatório e voto, e meu voto segue no mesmo sentido, determinando ao consórcio a retificação da linha D do item 5.4 do edital, a fim de que o grau de endividamento a ser exigido das licitantes seja compatibilizado com o que ora se verifica no mercado específico, informando o correspondente processo administrativo com as devidas justificativas técnicas para o índice adotado. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. 4003, representação contra pregão presencial 68/2014 da Prefeitura de São Roque, tem por objeto o registro de preços para carnes na merenda escolar. A instrução também converge no sentido da procedência, assim segue o meu voto, devendo a Prefeitura redefinir a disposição dos itens entre os lotes licitados e exigir a apresentação de amostras e fichas técnicas apenas da licitante vencedora, assinando prazo suficiente de atendimento, estabelecendo critérios objetivos de avaliação. Edital de São Roque, em discussão e votação, aprovado. TCs 4019 e 4057 em conjunto. Deferido. São representações contra a concorrência 001 de 2014 da Prefeitura de Francisco Morato. O objeto é a prestação de serviços de limpeza técnica hospitalar, limpeza e conservação predial interna escolar, serviços de orientação e controle de acesso e preparo de alimentos. A instrução de chefia de ATJ, MPC e SDG determina correções no edital. E meu voto também acolhe essa orientação e vota pela procedência parcial das representações, a fim de determinar se a Prefeitura que divida o objeto licitado em pelo menos 4 novos, totalmente independentes: a limpeza técnica hospitalar, a limpeza e conservação predial interna escolar, a orientação e controle de acesso e o preparo de alimentos, devendo reestudar as condições determinantes da habilitação dos licitantes segundo as premissas delineadas no voto. Muito bem, está em discussão e votação. Aprovado o voto do eminente relator. E a palavra da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu trago para referendo desse plenário medidas preliminares no sentido da requisição de documentos e suspensão dos procedimentos impugnados contra os editais das prefeituras de Guarulhos, Tatuí, São Caetano do Sul, Barueri e pelo SEMAI de Piracicaba. Nessa oportunidade, eu proponho o recebimento das matérias como exames prévios de editais. Em discussão. Referendado. Agora, representações formuladas contra editais lançados pelas prefeituras dos municípios de Bauru e Engenheiro Coelho. Eu trago para conhecimento desse plenário, determinei a extinção dos processos sem julgamento de mérito, tendo em vista que os certames foram anulados, revogados pelas prefeituras representadas. O plenário toma conhecimento. Agora, uma representação contra edital de pregão presencial do tipo menor preço, destinado à contratação de empresa para a prestação de serviços de assessoria na identificação, apuração, recuperação de receitas, com apoio de ferramenta informatizada do município de Iracemápolis. Inicialmente, eu submeto a referendo desse plenário os dados
anteriormente praticados no sentido de suspensão do certame. Em discussão, referendada. Continua com a palavra. Quanto ao mérito, na conformidade do relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu acompanho as manifestações exaradas pela assessoria técnica, pelo Ministério Público de Contas e pela SDG e considero procedente a representação para fins de determinar à Prefeitura de Iracemápolis a anulação do certame por vício de ilegalidade, especialmente por força da indevida inserção no objeto de atividades não delegáveis a terceiros, também da aglutinação de serviços não afins, da ausência de informações necessárias à perfeita identificação do objeto e à formulação das propostas. É como voto pela anulação do certame. Eu voto pela anulação. Está em discussão e votação. Aprovado. Agora eu trago uma representação formulada contra o edital de pregão da Prefeitura de Fernandópolis, que tem por objeto o registro de preço para aquisição de pneus e derivados. Eu também encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e acompanho a manifestação do Ministério Público de Contas e considero parcialmente procedente a representação para fins de determinar a Prefeitura de Fernandópolis que reavalie o critério de julgamento eleito, adotando o de menor preço por item ou, optando por manter o menor preço por lote, reveja as respectivas composições dos lotes, de forma que cada qual passe a contemplar produtos afins. Inclusive, para que seja licitado em lote separado as câmaras de ar, bico de válvula, protetores de câmaras de ar. E também reveja a imposição prevista na linha D do item 6.1.2 do edital, estabelecendo prazo razoável de fabricação dos pneus, e exclua a previsão do edital referente à indicação de marcas de preferência. É como voto. Está em discussão o voto da relatora. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Ainda tenho mais uma aqui. Iguape. Certamente. Uma representação com o edital do pregão presencial do tipo menor preço por item da Prefeitura Municipal de Iguape, que objetiva também a aquisição de pneus novos, procedência nacional, câmaras de ar, protetores. Ao examinar a matéria, o Ministério Público de Contas se manifestou pela procedência. Inicialmente, também eu solicito referendo pelos atos anteriormente praticados. Em discussão, referendado. Quanto ao mérito, também encaminhei previamente relatório e voto e considero procedente a representação, devendo a Prefeitura Municipal de Iguape excluir do edital a previsão de que os produtos deverão ser de procedência nacional. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Aprovado. Conselheiro corregedor Dimas Ramalho tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor diretor-geral, advogados, funcionários, trago para submeter a referendo do plenário o despacho de recebimento com exame prévio de edital das seguintes representações: da tomada de preço de Marabá Paulista, objetivando a contratação de serviço de capeamento asfáltico para o município, e do pregão presencial de Suzano, que visa a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão, fornecimento de documento de legitimação, auxílio alimentação e cesta básica na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética de tecnologia similar para servidores da municipalidade. Peço o referendo do plenário, senhor presidente. Marabá Paulista e Suzano, o conselheiro pede o referendo plenário. Está referendado, senhor. Agora, comunico ao plenário o arquivamento da representação face à revogação do convite promovido pelo Instituto de Previdência Municipal de Ilha Solteira para aquisição de licença de uso de software para diversos setores do Instituto. O plenário toma conhecimento. Agora, senhor presidente, para julgamento, representação formulada contra a concorrência promovida pela Prefeitura Municipal de Santos, a fim de contratação de empresa para execução de serviços de drenagem superficial subterrânea, execução de calçadas, fresagem e pavimentação asfáltica. Conforme relatório e voto previamente disponibilizado a Vossas Excelências, o voto pela procedência parcial da representação e determina que a Prefeitura de Santos retifique o edital para que 1. Possibilite a apresentação dos envelopes por via postal. 2. Esclareça objetivamente no edital que o fornecimento da massa asfáltica será provido pelo município, proveniente da usina de asfalto da Prodesan. É o voto.
Que está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Para julgamento agora, a representação contra edital de concorrência promovida pela Prefeitura de Paulistânia, objetivando a contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia para a construção da creche escola estadual. Conforme o voto relatório disponibilizado previamente, eu voto pelo arquivamento do presente feito, sem julgamento do mérito, em razão da perda do objeto da representação. E ainda considerando o descumprimento da determinação desta Corte, eu voto pela aplicação de multa no valor de 200 UFESP a senhor Alcides Francisco Casaca, prefeito, autoridade responsável pelo ente licitante, com fundamento no inciso 3º do artigo 104 da Lei Complementar Estadual 709 de 93 e artigo 224, inciso 1º do regime interno dessa Corte. É o voto. Que está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Aprovado o voto, relator. E, por fim, senhor presidente, proponho o recebimento por exame prévio de edital da representação contra o edital do pregão da Prefeitura de Jandira, objetivando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de diagnóstico laboratorial, de análises clínicas, anatomia patológica e citologia. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator. Conselheiro Sidney Beraldo tem a palavra. Senhor presidente, submeto a este plenário o TC 4459-14, que trata de proposta de suspensão do pregão 1314 da Câmara de Santo André, que tem por finalidade a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema automatizado de gestão de votação e trabalhos em plenário, porque indica restrição à ampla participação de interessados. É a proposta. Em discussão, o conselheiro requer a suspensão, Câmara Municipal de Santo André. Encerrada a discussão e votação, aprovada. Para referendo desse plenário, TC 4372, 4383, 4384 e 4423-14, que tratam de despachos por meio dos quais solicitei para exame cópias dos seguintes editais. Concorrência 0814 da Prefeitura de Guarulhos, que tem por finalidade a contratação de empresa especializada para a implantação do projeto de eficiência energética. Concorrência 0114 da Universidade de Taubaté, que tem por objeto a contratação de agência de publicidade. E pregão 114 da Prefeitura de Praia Grande, que tem por finalidade o fornecimento de vale alimentação através de cartões eletrônicos. Guarulhos, Taubaté e Praia Grande. Conselheiro pede o referendo. Discussão, referendário. Comunico a vossas excelências que declarei extintos os processos 4030 e 420814, sem julgamento de mérito da Fundação de Saúde de Caçapava e da Prefeitura de Alambari, em virtude da revogação dos editais do pregão 11814 e da concorrência 0214. Plenário toma conhecimento. No item 6, eu trago para julgamento os TCs 3012, 3014 e 3040 e 3042-14, que cuidam do edital da concorrência número G1214 da Prefeitura de Taubaté, cuja finalidade é a outorga de parceria pública e privada na modalidade de concessão administrativa para a prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, com a execução de obras de infraestrutura, incluindo o sistema de tratamento. Relatório e voto previamente disponibilizados. Inúmeras foram as impugnações e a instrução do feito pela procedência parcial, assim como a manifestação do Ministério Público de Contas. E o meu voto é no mesmo sentido. Registro de início que fazem parte do presente edital o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Taubaté,
e o plano de saneamento. O objeto da licitação concentra serviços que integram um rol de atividades prestadas pela administração aos administrados de forma perene, constituindo elementos de política pública por excelência. A administração figura como usuária indireta, vedada a cobrança de tarifa aos usuários diretos. Esta matéria não é inédita no âmbito desta Corte, que já se pronunciou pela possibilidade de contratações da espécie. Por isso é que considero adequado o modelo eleito de concessão administrativa por meio de parceria pública e privada. Trata-se de uma contratação de vulto, prevista para viger por 30 anos, com investimentos na ordem de R$2 bilhões, incluindo a coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, operação e manutenção de estação de transferência transbordo de resíduos sólidos, coleta de resíduos potencialmente recicláveis, coleta seletiva, operação e manutenção da unidade de reciclagem e compostagem de resíduos sólidos, operação e manutenção de aterros inertes, coleta e transporte de resíduos sólidos e serviço de saúde, infectantes, operação e manutenção de unidade de tratamento, autoclave, inceração ou micro-ondas, de resíduos sólidos de serviço de saúde, varreção manual e mecanizada de vias e logradouros públicos, serviços complementares de limpeza urbana, compreendendo minimamente lavagem de vias e logradouros públicos, roçagem manual, roçagem manual e mecanizada, limpeza de bocas de lobo e pintura de sarjetas. Em situações da espécie, este tribunal, ante as peculiaridades inerentes à parceria pública e privada, dentre as quais se destaca a possibilidade de amortização dos investimentos ao longo da execução do ajuste, considerou ser aceitável a reunião desta gama de serviços e, na esteira desses precedentes, também julgo cabível o agrupamento dos serviços pretendidos. Porém, em todos os julgados citados, ao longo da instrução, foi possibilitada a participação de empresas reunidas em consórcio, o que não ocorre nestes autos. No caso, tendo em vista a segmentação de mercado atualmente existente, notadamente em relação aos resíduos sólidos de saúde e da construção civil, aliada à extensa lista de experiência requerida para fins de qualificação técnica, com grande potencial a restringir a competitividade do certame, considero oportuno que a administração permita a participação de empresas reunidas em consórcio, de forma a atenuar possíveis reflexos negativos à amplitude do universo de competidores decorrentes da composição do objeto. No mais, deve a administração aperfeiçoar a redação do anexo 2 em relação aos quantitativos estimados para a varrição manual e mecanizada, de forma a deixar claro que os valores foram considerados por via de eixo. Especificar adequadamente os serviços de coleta de resíduos potencialmente recicláveis, coleta seletiva e operação e manutenção de aterro de inertes. Estabelecer as diretrizes para a atividade de regulação do contrato nos termos do artigo 9º e 10º da Lei Federal 11.445/07. Rever a exigência de que os veículos sejam 0 km. Promover os devidos estudos de forma a verificar os patamares razoáveis à apuração dos índices econômico e financeiros. Adequar a disposição do item 17.1.3 e 17.3.2 em relação à validade das certidões, extirpando a possibilidade
de interpretações divergentes. Consignar a informação de que o valor estimado se refere aos investimentos a serem realizados pela concessionária, demonstrando os valores considerados na composição de tal estimativa, e disponibilizar o orçamento estimado em planilhas. Definir detalhadamente os limites dos serviços atinentes aos resíduos de saúde, especificando se serão de competência exclusiva da concessionária. Adotar as medidas necessárias para que o novo texto do edital venha a ser subscrito pela autoridade superior que represente a administração. É como voto, senhor presidente. Em discussão, conselheiro Renato Martins Costa. Para cumprimentar o eminente conselheiro Sidney Beraldo pelo voto, e dizer que, mais uma vez, num assunto de tal importância e abrangência, o tribunal vai desenhando para a administração os limites e as fronteiras que podem ou não podem ser ultrapassadas no desenho de uma situação de tal complexidade, e especialmente me parece relevante estabelecer claramente a possibilidade dessa opção pela administração para a realização de serviços dessa natureza. Isso me parece o ponto crucial, com o reconhecimento de que a abrangência e as características, numa hipótese, dos serviços assim prestados, são muito mais alargadas do que naquelas contratações ordinárias que têm por base a Lei 8666 ou a própria Lei de Concessões sem as características da PPP. Eu cumprimento Vossa Excelência pelo trabalho que coloca mais um tijolo nessa construção importante que nos incumbe. Continue a discussão. Encerrar a discussão. Em votação, aprovado. O voto do relator, que continua com a palavra. Em julgamento, os TCs 3182 e 3185-14, que examinam o edital da concorrência 0214, do tipo técnica e preço, da Prefeitura de Ribeirão Pires, que tem por objetivo a contratação de agência de publicidade. Conforme relatório e voto encaminhados, considero com a instrução parcialmente procedentes as impugnações e, por isso, deve a administração estabelecer parâmetros objetivos para a valoração das propostas técnicas e definir faixas intermediárias de pontuação, de forma a balizar a análise dos julgadores. Em discussão, o conselheiro considera parcialmente procedentes as impugnações. Não, senhor presidente, eu ainda não terminei isso. Tem mais a aduzir? Pois não. Mais algumas observações. Possibilitar a comprovação da qualificação técnica por meio de atestados emitidos por entidade equivalente legalmente reconhecida como fiscalizadora e certificadora das condições técnicas de agências de propaganda, consoante ao disposto no artigo 4, parágrafo 1 da Lei 12.232/10, e dar atendimento a todas as etapas estabelecidas no artigo 10 da Lei Federal 12.232/10, para a criação da subcomissão técnica, e ajustar o edital à lei e às normas do SEMP, possibilitando às agências publicitárias ofertarem livremente o percentual de honorários e de descontos sobre os serviços e suplementos externos. Rever as especificações do edital de forma a adequar a exigência de comprovação de garantia para licitar a norma de regência e adotar as medidas necessárias para que o novo texto do edital venha a ser subscrito por autoridade superior que represente a administração. É como voto. Agora sim, o voto completo está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto de Sua Excelência. O TC 3277-14 trata de recurso ordinário formulado pela Só Drogas Distribuidora de Medicamentos, contra o acórdão de extrato dos autos 2765-989-14,
que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática, que declarou extinto o processo, sem julgamento do mérito, cassando a liminar concedida e determinando o arquivamento dos autos. O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do pedido. Relatório e voto já encaminhados. Em preliminar, recurso tempestivo por parte legítima, interposto por parte legítima, dele conheço como pedido de reconsideração. Em discussão preliminar, conhecido. No mérito, considerando que as razões recursais não prosperaram, posto que a decisão combatida demonstra de forma clara que houve a supressão do item impugnado antes mesmo do recebimento da ordem de suspensão, não cabendo a apresentação de novos inconformismos ao mesmo ato convocatório em fase recursal. Portanto, nego o provimento ao apelo. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator, conselheiro do Instituto Sami Wurman tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, senhor presidente, primeiramente acompanho os votos de felicitações pelo seu aniversário, dado pelos demais conselheiros, e aproveito a ocasião para registrar que hoje também abriga uma data importante no calendário judaico. Hoje é o primeiro dia do Ano Novo Judaico, 5.775. Desejo a judeus e não judeus um ano de alegrias, paz e saúde. Muito obrigado. Como diz Eduardo Jorge, não tem nada com isso. Muito obrigado. Trago para referendo de Vossas Excelências medidas preliminares adotadas pelo eminente conselheiro Roque Cittadini referentes para a suspensão de pregões feitos pela Prefeitura de Ribeirão Pires, Prefeitura de Taboão da Serra e Prefeitura de Santa Maria da Serra. Referendos em discussão. A discussão referendada. Agora, para o julgamento, representação por meio da qual a empresa comercial João Afonso Limitada impugna pregão presencial 55 de 2014, realizado pela Prefeitura de Vargem Grande do Sul. Entre a ilegalidade apontada pela representante seria o excesso de detalhamento de alguns itens do edital. A instrução ATJ, chefia, SDG, bem como MPC, são pela procedência da representação. Meu voto é exatamente nesse sentido. A irregularidade apontada pela representante teria sido o excessivo detalhamento de itens do edital relativos a produtos disponíveis em grande variedade de marcas, comumente encontradas em vários estabelecimentos comerciais, e além dessa falha, eu verifiquei a existência também de uma outra falha relativa à ausência de definição pelo edital de parâmetros claros para a análise das amostras, que do próprio edital também poderia ser um elemento de desclassificação dos licitantes. Portanto, acompanho pareceres de ATJ e SDG, votando pela procedência da representação, com determinação à Prefeitura de Vargem Grande do Sul, para que adote as medidas corretivas pertinentes com republicação do novo texto e reabertura de prazo legal. Está em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Outro exame prévio para julgamento, dois processos de representação feitos pela advogada Larissa Alves Nogueira e comercial João Afonso contra edital do pregão 190 desse ano da Prefeitura de Marília, que teria por objetivo o fornecimento de cestas básicas aos servidores municipais. A primeira representante, Larissa Alves Nogueira, impugna o fato de os índices exigidos para a habilitação, notadamente o de endividamento, estar em dissonância com a lei. E o segundo item impugnado pela advogada seria a exigência de licenciamento de funcionamento expedido pela Anvisa, o que por ela contrariaria a súmula desse tribunal. E, por último, a falha apontada pela primeira representante também seria a ausência de especificação para certos itens. O segundo representante, comercial João Afonso, impugna o fato de um dos índices financeiros prever no denominador o patrimônio líquido das licitantes, em vez de prever o ativo total. Os órgãos instrutivos da Casa são pela improcedência
da representação formulada por Larissa Alves Nogueira e procedência daquela apresentada pela empresa comercial João Afonso. Meu voto é nesse sentido. De fato, as questões trazidas pela primeira representante, a advogada Larissa Alves, não procedem, né? A licença de funcionamento é condição de funcionamento para a empresa do ramo de alimentos. Afasto, portanto, qualquer afronto que poderia haver à súmula 14 desse tribunal. Da mesma forma, em relação a índice de endividamento, o tribunal, em sua jurisprudência, entende razoável ele ficar entre 0,3 e 0,5. E o último item apontado pela primeira representante seria relativo à ausência de especificação de alguns itens, o que não é comprovado. Por outro lado, considero procedente a segunda representação pelo fato de o índice ter usado, o índice financeiro ter considerado em seu denominador o patrimônio líquido, o que é inaceitável pela jurisprudência desse tribunal, que considera o denominador tendo de ser o ativo total. Portanto, meu voto considera improcedente a primeira impugnação, feita por Larissa Alves Nogueira, e procedente a segunda, feita pela empresa comercial João Afonso Limitada, para determinar à Prefeitura de Marília que retifique o edital do pregão 190, alterando a fórmula para a obtenção do índice de endividamento em relação ao denominador, e também recomendando ao senhor prefeito que, ao retificar o edital, determine que sejam analisadas as demais cláusulas com vistas a eliminar eventuais outras irregularidades. Está em discussão? Encerrar a discussão e votação. Aprovado. Por último, trago a vossas excelências propostas de suspensão do pregão realizado pela Prefeitura de Cabreúva, relativas a pregão presencial número 65 desse ano, cujo objetivo seria a prestação de serviço de instalação de estruturas para iluminação pública. Em discussão, proposta de requisição do edital de Cabreúva. Encerrar a discussão e votação. Aprovado. Conselheiro Valdemir Polizelli. Senhor presidente, em conjunto, TCs 4058, 4153, 4218 e 4239. Concorrência 7/2014 da Prefeitura de São José do Rio Pardo, concorrência 2/2014 da Prefeitura de Salto de Pirapora, pregão 103/2014 da Prefeitura de Diadema e pregão 121/2014 da Prefeitura de Caraguatatuba. Trago para referendo decisões mediante as quais determinei a suspensão dos procedimentos licitatórios, bem como decisões pelas quais declarei extintos os processos em pauta, tendo em vista a revogação dos certames pelas próprias prefeituras licitantes. Em discussão, plenário referendo e toma conhecimento. Continua, Vossa Excelência, com a palavra? Não. Conselheiro? Não. Acabou. Está extinta aqui a fase de exame de edital, felizmente. Agora, na nossa pauta municipal, para embargos de declaração do item 10, tem a palavra o conselheiro Renato Martins Costa. Só embargo de declaração, em face de acórdão que negou provimento ao recurso ordinário interposto contra a decisão que julgou irregulares concorrência e contrato, embargante o ex-diretor-presidente do Departamento de Água e Esgoto de Jundiaí. Eu conheço e rejeito, senhor presidente, tendo em vista o objetivo de rediscussão de mérito incabível nos presentes embargos. Está em discussão, voto relator. Aprovado. Em conjunto, 11 a 15. Recurso ordinário contra acordo da segunda Câmara que julgou irregulares termo de parceria, termos aditivos, 2 contratos de gestão da Prefeitura de Ourinhos com o CIAP, Centro Integrado e Apoio Profissional. Um para desenvolvimento de programa de saúde da família, agentes comunitários de saúde e saúde bucal, outro de combate a endemias e outras zoonoses. Igualmente, na oportunidade, foram julgadas irregulares prestações de contas de 2007 e 2008. O recorrente é o ex-prefeito de Ourinhos. A instrução converge no sentido do não provimento e foram apresentados memoriais devidamente considerados no voto que passo a proferir. Preliminar, conheço dos recursos. Plenário também. Destaco, inicialmente, a questão dos valores consumidos com despesas de natureza operacional, as quais não serviriam ao atendimento dos planos de trabalho convencionados, bem como a parcela de repasses cuja aplicação acabou não sendo demonstrada. Nesse último aspecto, inclusive, subsistiriam as controvérsias decorrentes da execução da parceria, na medida em que não foram produzidos relatos enfatizando as atividades realizadas, sob o enfoque qualitativo, vis-à-vis os correspondentes recursos financeiros repassados.
A ausência desse parâmetro programático, inclusive, torna insuficiente o argumento de que os termos de parceria alcançaram resultados bem-sucedidos. Mais ainda, a falta de elementos relacionados ao percentual dos planos de trabalho efetivamente executados igualmente coloca em xeque a validade dos termos que aditaram a parceria, especialmente no que diz respeito à revisão de valores. Com tudo isso, o caso concreto assemelha-se a tantos outros do gênero já apreciados nesta Corte, sempre gravados por problemas em prestação de contas e recursos repassados para a entidade do terceiro setor, na ausência de planos de trabalho bem definidos e organizados e na arregimentação de mão de obra em descompasso com a norma constitucional. Nego o provimento. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. 16, recurso ordinário contra acordo que julgou irregulares pregão contrato para Prudenco e Trivale, fornecimento de cartões para aquisição de gêneros alimentícios. Recorrentes, diretor da Prudenco e a própria companhia. A instrução também é convergente no sentido do não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Aqui houve duas alterações no edital que deveriam ter sido informadas a todos os interessados, porém foram limitadas àqueles que haviam adquirido o edital até a sua ocorrência. E ambas absolutamente essenciais. A primeira, a informação de que a administração aceitaria taxas nulas ou negativas. E a segunda, quanto à rede de credenciados, que a administração aceitaria a mera declaração de disponibilidade e não a apresentação de confirmação dessa rede. Isto seria de interesse geral e, me parece, tenha conduzido a uma disputa que, para esse mercado, é pequena, apenas 2 empresas. Eu nego o provimento. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Aprovado. 17, recurso ordinário contra acordo que julgou procedente representação, irregulares pregão e contrato aplicando multa ao responsável. O recorrente é o prefeito, então prefeito de Ubatuba. A matéria foi alçada ao tribunal a partir de representação do Ministério Público do Estado de São Paulo, apontando possíveis irregularidades em procedimento licitatório que visava adquirir móveis escolares. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Há um aspecto apenas que pode ser afastado, a questão da regularidade tributária, já que possível a apresentação de certidões positivas com efeito de negativas. No mais, a comprovação de qualificação técnica se deu contrariamente à súmula 24, a pesquisa de preços não pode ser considerada idônea, já que não percorreu todos os itens pretendidos. Eu nego o provimento, afasto das razões de decidir a questão da regularidade fiscal, porém, atento ao princípio da proporcionalidade, eu dou provimento apenas para reduzir a pena para 300 UFESPs. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Por fim, em conjunto também, 18 a 22. Deferido, senhor. Recurso ordinário contra acordo que julgou parcialmente procedente representação, bem como irregulares pregão e atas de registro de preços, aplicando multa ao responsável, que é um dos recorrentes, o ex-prefeito de Mogi Guaçu. Está aqui no recurso ao lado da Prefeitura Municipal. São representações apresentadas por massas alimentícias da ROS contra pregão presencial 03-2012, destinado à formação de registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios. E, igualmente, representam Haroldo Broli, Pro Sabor Industrial, Nutricional e Comércio de Alimentos e a 61ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, de Mogi Guaçu. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Aqui houve seleção por preços globais, em lotes de itens variados, que teriam que ser segregados, dada a diferença substancial que existe entre eles. Nego o provimento. Em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Conselheira Cristiana de Castro Moraes tem a palavra. Senhor presidente, inicialmente eu solicito retirada de pauta do item 23 com reinclusão automática. É regimental. No item seguinte, há pedido de sustentação oral. Eu solicito ao ilustre advogado, doutor Fernando Gaspar Neisser, que ocupe a tribuna dos defensores. Aqui ele representa o secretário Marcos Isidoro. Já se proclama de início impedimento do conselheiro Dimas Ramalho para o exame da matéria.
eminente advogado terá 15 minutos para suas considerações após a leitura do relatório. A palavra é da relatora. Eu cumprimento o advogado e passo a relatar o item 24. Eu faço uma síntese do relatório. Em exame, recursos ordinários interpostos pela Prefeitura Municipal de Araraquara, pelo ex-secretário de Administração da Municipalidade e pela contratada, diante de decisão proferida pela segunda Câmara, que considerou irregulares o pregão e o contrato formalizado pelo Executivo Municipal com Florestana Paisagismo, Construções e Serviços Limitada, objetivando a prestação de serviços de manutenção, conservação de praças, jardins e próprios municipais, compreendendo roçagem, plantio, replantio de grama, árvores, podas e zeladoria de parques e sanitários. Na ocasião que julgou irregular essas contratações, ainda foi aplicada a multa de 200 UFESPs ao ex-secretário de Administração. Ensejar a decisão falhas relativas à estipulação de visita técnica para até o 7º dia útil contado da publicação do resumo do edital, a ser procedida essa visita técnica por responsável técnico da empresa, afrontando o preconizado no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 30 da Lei de Licitações. Exigência injustificável de comprovação financeira através da soma dos índices de liquidez geral, solvência geral e liquidez corrente maior ou igual a 1,50, destoando do estabelecido no parágrafo 5º do artigo 31 do Estatuto Licitatório. E exigência de visto do CREA São Paulo para licitantes sediados em outros estados, desatendendo assim jurisprudência desse tribunal. As razões recursais foram analisadas pela assessoria jurídica e chefia de ATJ, que se manifestaram pelo conhecimento e não provimento do apelo. É uma síntese do relatório. Palavra do doutor Fernando Neis. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, me irmano aqui aos votos de congratulações já exarados nesse plenário, Vossa Excelência, excelentíssima senhora conselheira, por quem cumprimento os eminentes membros dessa corte. Excelências, tentarei ser bastante breve. São 3 pontos que levaram ao julgamento pela irregularidade perante a Colém da Câmara. O primeiro deles diz respeito, talvez, creio, com a máxima vênia, tenha havido algum mal-entendido durante a instrução em relação aos índices econômicos. Excelências, há 3 índices que são tradicionalmente utilizados, solvência geral, liquidez corrente, e a jurisprudência da Corte admite que cada um desses possa ser estipulado, que exige-se um número mínimo de 0,5 em cada um deles. O que fez a administração para ampliar a participação, compreendendo que a melhora de um índice eventualmente pode socorrer um índice pior em um dos outros? O que fez? Exigiu, portanto, uma somatória de índices. Somando os 3, deveria a empresa licitante apresentar índice no mínimo de 1,5, o que equivale ao 0,5 de cada um, mas permite que, por exemplo, uma liquidez corrente, uma situação de liquidez corrente melhor, compense uma solvência geral menor. Então, uma empresa que tenha um índice 0,4, que estaria fora da participação, de acordo com tradicionais editais aprovados por essa Corte, poderia participar dessa licitação caso algum de seus outros índices fosse, por exemplo, 0,6. Não por outra razão, Excelências, o eminente senhor assessor procurador-chefe, em folhas 3.410, disse expressamente que a fórmula adotada demonstra sua compatibilidade com a legislação vigente, bem como adequados à jurisprudência da Corte, o que, renovadas as vênias, parece superar essa questão. Efetivamente, foi uma forma diferente de apresentar os índices, mas não se inovou nem na composição do índice e nem trouxe maior restritividade ao certame, senão o contrário. O segundo ponto tratado diz respeito à visita técnica. E aqui também creio que a forma de redação do edital possa ter levado a uma compreensão equivocada. A única exigência que se fez foi que a visita técnica ocorresse até, no máximo, 2 dias antes da apresentação da proposta. Não se fixou uma data própria. Determinou-se, com a publicação do resumo do edital, que a partir daquele momento podia ser feita a visita técnica até 2 dias antes. A ideia dos 7 dias que constou do edital é porque haviam exatamente 7 dias
entre a publicação do edital, entre o dia seguinte à publicação do edital e o último dia que se admitiria essa visita técnica, que seria 2 dias antes da apresentação da proposta, visando com isso dar tempo às empresas que formulassem as suas propostas após a visita técnica. Diga-se, mais excelências, que a exigência de uma pessoa que falasse em nome da empresa não necessitava, essa empresa, não há exigência de que essa pessoa fosse um funcionário seletista ou fosse um sócio da empresa, bastava que essa pessoa tivesse poderes para assumir perante a administração que a empresa estava ciente das condições técnicas e que, portanto, aquela pessoa tinha responsabilidade para fazer aquela visita. Nada mais do que isso, não me parece, renovadas as vênias, discrepar da jurisprudência aceita. O que se critica aqui, e com razão, são aquelas visitas técnicas tabeladas. Só pode ser feita a visita técnica em tal data ou em 1 ou 2 dias. Isso sim é visto como restritivo. Mas entre a publicação do edital, quaisquer dos dias até 2 dias antes, renovadas as vênias não parece ter trazido qualquer crítica. Por fim, excelências, o terceiro ponto diz respeito ao visto do CREA, exigência que foi feita exclusivamente em relação a licitantes de fora do Estado. Esse visto, conforme apurado e conforme demonstrado nos autos, é um procedimento burocrático extremamente simples. Basta pouco mais do que o preenchimento de um formulário que é obtido pela internet, do próprio CREA São Paulo. Não houve qualquer impugnação ao edital, não houve qualquer empresa que tenha sido inabilitada ou desqualificada em razão dessa exigência. Seria esse o único ponto com honestidade intelectual, discrepar da jurisprudência dessa Corte, é preciso admitir, mas, no caso concreto, aqui invoco uma forma de análise que é feita com frequência nessa Corte. Analisa-se primeiro as cláusulas ex ante, antes da licitação, se elas tinham potencial para tornar aquela licitação menos competitiva. Quando a licitação é realizada, levada a cabo, analisa-se ex post, se aquela suposta restritividade se materializou no caso concreto. E aqui, excelências, não foi esse o caso. Uma contratação complexa, uma contratação de alto vulto, uma contratação de prazo longo, que contou, na sua última fase, na fase de lances do pregão, com 3 empresas habilitadas que deram sucessivos lances, como constou, inclusive, em folhas 484 da análise da digna auditoria, na qual se chegou a um valor final 40% inferior ao valor do orçamento básico, e saliento, excelência, que não houve qualquer crítica ao orçamento básico na instrução. Não era um orçamento supervalorizado. O que houve foi uma efetiva disputa que levou a um valor bastante inferior àquele que se esperava chegar, àquele que se imaginava chegar quando lançada a licitação. Creio que, em concreto, não houve restrição por esse único ponto da exigência do visto do CREA, o que seria suficiente para julgar regular a licitação. Caso assim não entendam, Vossas Excelências, ao menos para retirar a sanção pecuniária aplicada ao secretário, dados que, esclarecidos 2 dos 3 pontos, o terceiro não tem força para macular, para obrigar a aplicação dessa pena. E digo mais, Excelências, a justificativa da aplicação da pena, isso foi objeto de embargo de declaração perante a Colém da Câmara, foi a violação de norma. Ora, Excelências, a violação de norma, por natural, leva à irregularidade, ou à regularidade com recomendações. Não é suficiente a mera violação normativa para se cumular obrigatoriamente uma multa pecuniária. Essa multa ela tem que decorrer de algo a mais. O sistema de prestação de contas aqui admite a regularidade com recomendações, a irregularidade com multa, a determinação de devolução de recurso ao erário. Há uma gradação de penas. Para cada grau que se quer passar, há necessidade de fundamentação, renovadas as vênias, que não foi encontrada aqui. Há uma exigência que discrepa da jurisprudência, mas que, no caso concreto, não toldou a competitividade do certame. E com essas ponderações, para abreviar a exposição, é que agradeço a atenção de Vossa Excelência e peço o cumprimento total com a regularidade da licitação, ou ao menos parcial, retirando-se a aplicação da multa ou reduzindo-a ao mínimo legal. Muito obrigado. O tribunal agradece a participação, colaboração do Dr. Fernando Nesser. A palavra da conselheira relatora. Senhor presidente, considerando as colocações do nobre advogado, eu retiro o processo de pauta. É regimental o pedido de Vossa Excelência, a matéria fica adiada. Obrigado. Eu passo a relatar, então, em conjunto, agora os itens 25 a 31 da pauta, que tratam-se de recursos ordinários interpostos na seguinte conformidade. Itens 25 a 27
são recursos interpostos pelos senhores Evilásio Cavalcante de Farias, prefeito à época, e Luiz Antônio de Lima, secretário de administração à época, em face de acórdão que julgou irregulares termos de aditamento e apostila de reajuste e execução contratual, bem como considerou parcialmente procedente as impugnações formuladas nas representações e ainda aplicou multa ao responsável no valor equivalente a 300 UFESPs cada um. Já o item 28 trata-se de um recurso interposto pela Prefeitura de Piracicaba contra a decisão que julgou irregulares o pregão e o contrato firmado entre a Prefeitura de Piracicaba e a Positivo Informática. Aqui o juízo de irregularidade prendeu-se na eleição da modalidade incorreta de licitação, aglutinação indevida de serviços e em exigências formuladas para a habilitação dos licitantes. No item 29, recurso interposto pela Prefeitura de Guarulhos diante da decisão que julgou irregulares inexigibilidade de licitação e autorização de fornecimento celebrada entre a recorrente e a Edacom Tecnologia em Sistemas de Informática S.A., objetivando o fornecimento de kits Lego. Na ocasião, foi aplicada a multa de 300 UFESPs ao responsável. A decisão foi motivada na ausência de configuração da hipótese de inexigibilidade. Já o item 30 é recurso interposto pela Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Jaú, a PAI de Jaú, e pelo senhor João Sanzovo Neto, prefeito municipal à época, em face de acórdão da primeira Câmara que julgou regular parte da prestação de contas e irregular a prestação de contas no valor de R$ 87.638,51, repassado a título de taxa administrativa, condenando a beneficiária a devolvê-lo devidamente atualizado. Já no item 31, trata-se de um recurso da Prefeitura de Hortolândia e também de Engebras S.A., Indústria e Comércio e Tecnologia de Informática, contra a decisão que julgou irregulares licitação, contrato e despesas decorrentes. Na ocasião, foi aplicada multa de 300 UFESPs ao responsável. Aqui no item 31, o juízo de irregularidade proferido fundamentou-se no fato de subitens editalícios exigirem, tanto para fins de qualificação técnico-operacional como profissional, a quase totalidade dos serviços que compõem o objeto licitado, bem como desatendimento à súmula 24 dessa Corte, além também de inobservância à súmula 25. Em todos os processos, a instrução é pelo desprovimento. Em preliminar, os recursos estão em termos. Deles eu conheço. 25 a 31 em conjunto, em discussão preliminar, conhecidos. No mérito, na conformidade dos relatórios e votos que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu entendo que as razões recursais não foram suficientes para afastar as máculas que recaem sobre os procedimentos em exame. Assim, na esteira das manifestações desfavoráveis constantes dos autos, eu voto no sentido do não provimento dos recursos ordinários, ficando mantidas as decisões em todos os termos, inclusive quanto às multas aplicadas, ressaltando que nos processos serão juntados relatórios e votos individualizados. Certamente. A relatora nega provimento a todos os recursos. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Continua com a palavra. Senhor presidente, eu solicito retirada de pauta dos itens 32 a 37 com reinclusão automática. É regimental, adiada a matéria, portanto. Conselheiro Dimas Ramalho tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, se não houver objeção, relato em conjunto itens 38 e 39 da pauta. Referido. Cuide-se de exame de recurso ordinário interposto quando a decisão que julgou irregulares os termos editivos e de ratificação referentes a contratos entre a Prefeitura de Nova Aliança e a empresa Firenze Engenharia e Comércio Limitada para a prestação de serviço especializado na área de engenharia na construção de 100 unidades habitacionais. SDG, posiciona-se pelo conhecimento e não provimento dos recursos em virtude do princípio da acessoriedade. É o relatório. Os requisitos estão presentes. Eu voto pelo conhecimento do recurso preliminar. Em discussão, conhecido. Mas no mérito, as razões não prosperam. Em reiteradas decisões, esse tribunal afirmou o entendimento de que é meramente declaratória e não constitutiva a decisão que julga irregular
uma determinada matéria principal, estendendo seus efeitos jurídicos às avanças que lhes são acessórias, maculando-as, consequentemente, de irregularidades. Dessa forma, voto pelo não provimento do recurso interpostos e mantenho íntegro, venerando acordo combatido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Em discussão, voto o relator, que nega provimento do recurso de Nova Aliança. Encerrar a discussão e votação. Aprovado. O item 40, recurso ordinário da Prefeitura de Suzano, através do senhor Marcelo de Souza Cândido, em fase da primeira Câmara, que julgou procedente representação formulada pelo Legislativo de Suzano e decretou irregularidade de contratação da empresa Logic Engenharia e Construção, efetuada pela Prefeitura de Suzano, mediante adesão à ata de registro de preços da Prefeitura de Osasco, para execução de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações de prédios próprios. A Assessoria Técnica de TJ, STG, posicionadas pelo conhecimento e não provimento do apelo, pois os argumentos trazidos no apelo não seriam capazes de abalar os fundamentos da decisão exarada. É o relatório. Uma vez atendidos os pressupostos da recorribilidade, voto pelo conhecimento do apelo em preliminar. Conhecido. No mérito, a decisão não comporta modificação, já que o ato de autorização para pegar carona em ata de registro de preço não estava respaldado por norma legal, além do contrato ter sido formalizado durante o período de vigência ilegal da ata da Prefeitura de Osasco. Eis que a ata de registro de preço foi firmada em 16 de 3 de 2006, com validade por 12 meses, sendo prorrogada por um ano, 16 de 3 de 2007, ao passo que o contrato da Prefeitura de Suzano, decorrente da adesão, foi assinado em 10 de 3 de 2008, portanto, fora do prazo da ata original. Pelo exposto, e acolhendo a manifestação de Assessoria Técnica, TJ, STG, pelo não provimento do recurso, mantendo-se a íntegra decisão recorrida. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator. Agora, item 41, recurso ordinário, que faz a decisão que o jogo regular licitação e o contrato entre a Prefeitura de Votorantim e Compasa do Brasil, distribuidora de derivados de petróleo limitada, para fornecimento e aplicação de micro-revestimento asfáltico em vias públicas. O Ministério Público de Contas, SDG, manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório. Os requisitos estão presentes, portanto, em preliminar, conheço do recurso. O plenário também conhece. No mérito, as razões recursais centram-se na sustentação de que o objeto licitado está conforme o sistema de registro de preço. Ocorre que nada de novo foi acrescido, pois, como destaca o voto condutor, a despeito de se admitir o registro de preço para determinado serviço comum de engenharia, não é possível, na espécie, sua utilização. A razão está na incompatibilidade do sistema pelas suas próprias características, com a necessidade de contratação e fornecimento de micro-revestimento asfáltico em vias públicas, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra de conteúdo eminentemente técnico de engenharia. Além disso, não foram enfrentados demais óbitos de embasamento à decisão, merecendo destaque a não demonstração de pesquisa prévia de preço, da capacidade técnica operacional, a totalidade do contrativo licitado, o que contraria a súmula 24 dessa Corte. E também, mais ainda, a imposição de que o testado viesse acompanhado do cidadão de acervo técnico, o CAT. O voto pelo não provimento do recurso e mantenho na íntegra a decisão recorrida pelos seus jurídicos fundamentos. É o voto. Em discussão, encerrar a discussão e votação. Aprovado. O item 42 trata-se de ação de rejeição no julgado, pretendendo desconstituir decisão que julgar irregular a permissão a título precário concedida à empresa de ônibus Macari Limitada para transporte coletivo de passageiros do município de Jaú. A Assessoria Técnica opinou pelo conhecimento e por sua improcedência. Já a chefia da TJ, o Ministério Público de Contas e SDG, pelo não conhecimento da ação por falta de enquadramento em quaisquer das hipóteses do artigo 76 da Lei Complementar 719/93. É o relatório. A ação de rescisão do julgado foi proposta por parte legítima e é tempestiva, eis que formulada no período de 5 anos contado da publicação do julgado rescindendo. No entanto, não encontra abrigo ao pleitear seja conhecida ao argumento de que havia documento novo. Não há. Dentro do exposto e do que consta dos autos, acolho a manifestação da chefia da TJ, MPC, SDG e voto pelo não conhecimento da ação de rescisão de julgado, julgando o autor carecedor do direito de ação. É o voto. Ação de Jaú, o relator nega conhecimento, está em discussão e votação. Aprovado.
Item 43, peço retirada com retorno ao gabinete. É regimental, adiada a matéria. Item 44, pedido de reexame interposto visando a reforma da decisão que emitiu o parecer desfavorável às contas de 2011 da Prefeitura de Bebedouro. Assessoria técnica da TJ manifesta pelo conhecimento e não provimento do pedido. O Ministério Público de Contas entendeu também que as razões não são suficientes para qualquer reforma da decisão. O relatório. Presentes requisitos de admissibilidade, voto pelo conhecimento do pedido de reexame preliminar. Conhecido. No mérito, as razões apresentadas pelo ex-prefeito de Bebedouro não têm força para suplantar os óbitos concernentes à não aplicação integral dos recursos do Fundeb, nem conseguiram reverter os números expressivos do déficit orçamentário, 9,46, e tampouco dos insuficientes depósitos para saldar precatórios judiciais. Dessa forma, eu voto pelo não provimento do pedido de reexame. Eu voto. Conselheiro nega reexame. A Bebedouro está em discussão e votação. Aprovado. Continua com a palavra. Item 45, pedido de reexame interposto, que objetiva a reforma do parecer emitido pela Igreja Primeira Câmara no sentido desfavorável à aprovação das contas de 2011 da Prefeitura Municipal de Pracinha. Assessoria técnica sobre foto econômico, conquanto tenha colhido parcialmente os argumentos, manifestou-se pela manutenção do parecer emitido, pois, a seu ver, as explicações foram insuficientes para descaracterizar os resultados contábeis. Assim também é a posição da assessoria técnica sobre a ótica jurídica, a chefia da TJ e Ministério Público de Contas, pois consideraram não afastados os fundamentos que conduziram à emissão do juízo negativo sobre as contas aqui examinadas. É o relatório. Em preliminar, com esse do reexame, é mais preenchido o requisito do seu cabimento. Conhecido. Mas no mérito, relativamente ao déficit orçamentário, a argumentação deduzida no apelo não descaracteriza a grave impropriedade verificada. À medida que, como ponderou a assessoria técnica, a receita realizada foi muito superior àquela prevista, haja vista o excesso de arrecadação havido, da ordem de 42,22, não se justificando a situação desfavorável estampada nos resultados contábeis. Permanece as causas determinando o parecer desfavorável à aprovação das contas do chefe do executivo de Pracinhas, no ano de 2011, motivo pelo qual eu voto pelo não provimento do pedido de reexame. É o voto. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator. Conselheiro Sidney Beraldo tem a palavra. Senhor presidente, relato o item 46, que examina o recurso ordinário interposto por Aidan Antônio Ravim, ex-prefeito de Santo André, contra acórdão da segunda Câmara, que julgou irregulares termos aditivos e contrato já julgado irregular, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Santo André e a empresa Cobra Tecnologia S.A., para a prestação de serviços de manutenção do Programa de Modernização da Gestão Tributária. A instrução é desfavorável, relatórios e votos disponibilizados. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, é inexorável a aplicação do princípio da acessoriedade aos aditivos em exame, que estão contaminados pelos mesmos vícios do contrato originário. Ante o exposto, acompanho a instrução e voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão combatida. Em discussão, em votação, aprovado. O item 47 trata de recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Taubaté contra a decisão da primeira Câmara, que julgou irregulares a dispensa de licitação e o contrato celebrado entre a Prefeitura e a SARP, Sistemas Ambientais e Comércio Limitada, objetivando a prestação de serviços de destinação final dos resíduos domiciliares urbanos gerados pelo município. A instrução é desfavorável, o relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, a recorrente não comprovou real situação emergencial a justificar a contratação direta por dispensa de licitação e infringiu o dever de licitar previsto na Constituição Federal e na lei licitatória. Ante ao exposto, acompanho a instrução e voto pelo desprovimento dos recursos,
mantendo-se na íntegra a decisão combatida. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator, que continua com a palavra. Item 48 refere-se à ação de revisão julgado proposto por Valdir Maia, ex-presidente da Câmara Municipal de Itapuí, com fundamento no artigo 73, inciso 1 da Lei Complementar Estadual 709/93, objetivando a revisão do acórdão deste plenário, prolatado no TC 083-026-08, que confirmou o julgamento de irregularidade de suas contas anuais em 2008, com a condenação de ressarcimento ao erário. A instrução é desfavorável. Relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O plenário também conhece. No mérito, embora preenchidos os pressupostos da legitimidade da parte e tempestividade, o autor não comprovou as ocorrências relacionadas no artigo 73 da Lei Complementar Estadual número 709/93, únicas hipóteses que autorizam a revisão das contas e a desconstituição da coisa julgada. Embora o autor tenha discorrido acerca de eventuais entraves nos cálculos elaborados nos autos para aferir as diferenças dos reajustes dos subsídios, é fato que não houve lei específica disciplinando para a revisão, sobre a revisão geral anual dos agentes políticos, como exige o artigo 37-10 da Constituição, deixando inconteste o fundamento da decisão revisanda. Diante do exposto, acompanho os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas e voto pelo não conhecimento da ação, julgando o autor carecedor do direito invocado. Em discussão, em votação, aprovado o voto do relator. Conselheiro Sami Furman. Senhor presidente, item 5, recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, pela empresa Central Business Comunicação Editora Limitada e pelo ex-prefeito João Giabe, contra o acórdão que julgou irregular de 7º e 8º termo aditivos em contrato que objetivou a prestação de serviços de publicidade e propaganda. Decidiu ainda aquele acordo pela expedição de ofício ao Ministério Público Estadual. Órgãos instrutivos da Casa foram todos pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Passo ao meu voto. Preliminarmente conheço dos recursos interpostos. Conhecido. No mérito, devido à aplicação do princípio da assessoriedade, acompanho órgãos técnicos da Casa e voto pelo desprovimento dos recursos. Em discussão, para discutir, conselheiro Dimas. Senhor presidente, só queria pedir vista desse terceiro, por favor. O processo vai com vista ao conselheiro Dimas Ramalho. Continua com a palavra, doutor Sami Furman. Agora, recurso ordinário interposto pelo município de São Bernardo do Campo contra acórdão que julgou irregulares termos aditivos referentes ao contrato firmado entre a Prefeitura e Lara Central de Tratamento de Resíduos Limitada para prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos, domiciliares e tratamento mediante técnica de aterro sanitário. A TJ e chefia foram pelo desprovimento do apelo. Preliminarmente, conheço do recurso. O plenário também conhece. No mérito, o recorrente entende restar nula a decisão ora recorrida, alegando que o arquivamento do acórdão de julgamento desfavorável do contrato inicial promovido pela Câmara Municipal de São Bernardo do Campo teria o condão de eliminar irregularidades dos aditamentos. Esquece-se, contudo, que nos termos de deliberação desta Casa, TCA 10535 de 94, as decisões desse tribunal não são passíveis de serem revistas pelo legislativo local. Portanto, o noticiado arquivamento naquele órgão nada influencia o julgamento dos termos em destaque, que, por serem decorrentes de licitação e contrato definitivamente considerados irregulares, são atingidos pelos seus efeitos. Portanto, nego provimento ao recurso ordinário. Está em discussão, encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto do relator no item subsequente e a pedido de sustentação oral, solicito o Dr. Fábio Barbalho Leite, que aqui representa a Prefeitura recorrente, Araçatuba, que nos brinde com suas luzes. Sua Excelência está familiarizado com o funcionamento do tribunal, sabe que terá 15 minutos para as suas considerações. Palavra do conselheiro relator. Os autos tratam de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Araçatuba contra acórdão proferido pela segunda Câmara, que decidiu julgar irregulares as contas prestadas pelo Centro Integrado e Apoio Profissional, CIAP, acerca de valores a ele repassados durante o ano de 2009.
Referida decisão também condenou a entidade, com fundamento no artigo 36 da Lei Complementar 709 de 93, a recolher o valor de R$ 179.853,80, atualizado. Ainda aplicou ao senhor Aparecido Sério da Silva, prefeito responsável à época dos fatos, multa no valor de 160 UFESPs. Em suas razões recursais, o recorrente, por seu advogado, em síntese, sustenta que deveria ser afastada a multa aplicada em razão do termo de parceria ter sido celebrado por administração anterior e somente vigorou por 3 meses na atual administração, que a inocorrência do processo de transição impediu que a atual administração tivesse acesso antecipadamente aos termos de parceria, somando a isso as inúmeras providências iniciais que tiveram de ser tomadas, portanto não haveria razão em se condenar a atual administração, que não há dúvidas de que os serviços prestados e todos os valores repassados foram aplicados na realização do escopo pretendido, atendendo ao interesse público, que as despesas operacionais, administrativas e financeiras estariam discriminadas na planilha denominada composição de custos, havendo previsão expressa de que essas despesas dos programas trabalhistas consignados no plano de trabalho anexado, que não se trata de utilização de recursos em finalidade alheia às pactuadas, mas de despesas inerentes à consecução do objeto pactuado, que nos autos de um outro TC teria sido reconhecida a regularidade dessas despesas, inexistindo razão em condenar o que já foi julgado regular com trânsito em julgado, e por fim que houve regular prestação de contas dos recursos repassados, tendo os documentos acostados nos autos refletido a realidade, todos aplicados no desenvolvimento do objeto da parceria. Assessoria técnica e chefia se manifestaram pelo conhecimento, mas no mérito pelo seu não provimento. Ministério Público de Contas informa que o processo não foi selecionado e, encerrado a instrução processual, já foi concedido vista de extração de cópias aos interessados. Esse é o relatório. Palavra ilustre advogado. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente desta egrégia Corte de Contas, eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, em cuja oportunidade também aproveito para parabenizar Vossa Excelência pelo natalício, muitas alegrias, muitas felicidades. Vossa Excelência sempre nos brinda aqui a todos os jurisdicionados e profissionais do direito com agudeza de espírito, senso prático e finalístico na decisão dos casos postos a julgamento desta Corte, e é uma alegria poder, então, aqui da tribuna, saudar o seu aniversário. Parabéns também à Corte, completando 90 anos. É uma instituição, para uma instituição muito profícuo, é muito profícua essa caminhada até aqui, e certamente o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem muito ainda a render a todos os temas jurídicos, econômicos e de administração pública levados ao seu conhecimento. É também conhecimento de todos que profissam o direito em temas atinentes à administração pública, que, ao lado do Tribunal de Contas da União, certamente o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem um perfil e um papel de liderança, de formação, de orientações, desenvolvimento e formação, não só do aparato de controle, mas diria até mais uma função ainda mais nobre desta casa, um aparato de formação e desenvolvimento institucional dos quadros administrativos das administrações acompanhadas por esta Corte. Então, é uma data que merece sim ser festejada, e aqui também da tribuna aproveito para parabenizar a Corte e todos os seus integrantes. Agora, indo diretamente ao caso submetido a relatoria do eminente substituto conselheiro, Sami Vusman, e a apreciação de Vossas Excelências. O relato feito pelo eminente conselheiro está muito preciso e fidedignamente esboça, coloca as questões ou teses trazidas com recurso para apreciação e sensibilização de Vossas Excelências à reconsideração da decisão anteriormente tomada, para fins de se entender regular a prestação de contas desse pequeno período que coube ao então senhor prefeito Aparecido Sério da Silva responder pela prestação de contas, pelo fechamento de contas desta parceria,
os 3 primeiros meses do ano 2009, ano em que ele entra na administração municipal, sucedendo a administração anterior de oposição, que não rendeu aí o civilizado procedimento de uma transição. Não há discussão sobre o uso, sobre a pertinência dos recursos, a pertinência do objeto, do termo de parceria e o uso dos valores para os fins previstos no programa de trabalho. A discussão que me parece aqui, e é só o caso de acrescentar ao já relatado pelo eminente conselheiro, parece estar confundida com a conhecida jurisprudência desta Casa e de outras congêneres, no sentido de se impugnar a cobrança de taxas de administração em termos de parceria. Mas o caso aqui, me parece tranquilo dizer, que não se cuida de taxa de administração, de um percentual fixo sobre o valor total das emissões de custos da execução do termo de parceria, mas sim, efetivamente, de ressarcimento de despesas de caráter administrativo e operacional inevitáveis na execução de um termo de parceria desta natureza. Essas despesas se voltam a custos de telefonia, ou se referem a custos de telefonia, custos de administração geral, local e central, a custos de energia, água, transporte, viagens e congêneres. Entender que estes ressarcimentos de despesa, estes custos operacionais, não podem ser ressarcidos ou cobrados, ou, enfim, recebidos pela entidade parceira sob uma rubrica própria no termo de parceria, levaria a uma das duas situações. Ou bem, eles seriam considerados dentro dos custos das prestações unitárias do programa de trabalho, e aí é só uma questão de contabilizar, mas economicamente alcançaria-se o mesmo resultado, ou bem se estaria entendendo que a entidade parceira estaria obrigada, através do termo de parceria, a não só render à execução do termo de parceria seu trabalho, sua experiência, sua expertise, mas também render recursos indiretamente, custeando ela diretamente custos operacionais e administrativos que, inevitavelmente, precisa enfrentar para executar as atividades fins previstas no termo de parceria. Acrescentaria, Excelências, que, efetivamente, a prestação de contas anterior desse mesmo termo de parceria restou julgada com o afastamento, ou com, melhor dizendo, com o reconhecimento de regularidade da previsão e pagamento desses custos. É explícito no TC 576/001/07 esse reconhecimento. De outra parte, considera o passivo se afastar da crítica referente à composição do custo mensal da contratação, por não me parecer desarrazoada a inclusão na proposta de despesas financeiras como valor correspondente ao CPMF, assim como gastos administrativos e operacionais inerentes à prestação do serviço. Então, a decisão recorrida, ela contradita a jurisprudência desta Casa para o mesmo termo de parceria. E aí, pedindo homenagem ao precedente, pede-se Vossas Excelências também reconsiderar e dar provimento ao recurso neste caso. Apenas para retomar a distinção também entre taxa de administração e despesas operacionais, custos operacionais, referimos também um precedente do TCU que faz bem essa distinção, é o Acórdão 3385/2012, do plenário. Vou direto ao ponto. Textualmente de sua ementa, retiro. É admissível, no âmbito da execução de convênios ou outros instrumentos similares firmados com entidades privadas sem fins lucrativos, o pagamento de despesas administrativas até o limite de 15% do valor do ajuste, desde que estejam expressamente previstas no plano de trabalho, sejam diretamente relacionadas ao seu objeto e não sejam custeadas com recursos de outros instrumentos. É exatamente aqui o caso, até uma orientação com mais arrojo, ao fixar que um limite percentual para tais despesas. Finalmente, Excelências, ainda tematizando o momento de firmação, tanto de precedentes favoráveis, quando menos,
ao ressarcimento de custos operacionais e despesas administrativas. E também, ao momento em que se coloca uma crítica nessa jurisprudência sobre a taxa de administração, ainda refiro que, tendo o ato aqui, sendo os atos aqui, a prestação de contas aqui analisada, ocorrido em 2009, o acórdão referido no respeitável acórdão recorrido como precedente, o TC 927/006/07, veio a ser julgado, o que aqui está transcrito, veio a ser julgado em 15 de fevereiro de 2011. Posteriormente também, portanto, a prestação de contas que resta aqui ainda sendo verificada e controlada por Vossa Excelência. Então, seja porque a jurisprudência desta Casa, ao nosso ver, tem reconhecido e reconheceu, em relação a este preciso termo de parceria, a regularidade do ressarcimento de despesas administrativas, seja porque aqui não se confunde com a figura da taxa de administração, pura e simplesmente, e, enfim, porque o precedente referido pelo venerando acórdão é posterior à prestação de contas aqui criticada, e todas as demais razões relatadas precisamente pelo senhor conselheiro, pelo excelentíssimo senhor conselheiro, a defesa do recorrente pede a Vossa Excelência sensibilidade e uma reconsideração do feito para entender-se regular, primordialmente, a prestação de contas, ou, no máximo, reconhecer a ausência de dolo e razoável conduta do administrador, afastando, por conseguinte, a multa lhe aplicada. Com essas considerações, agradece a defesa e a atenção de Vossa Excelência. O tribunal agradece a participação do eminente advogado Fábio Barbalho. Antes de devolver a palavra ao relator, registro o agradecimento da Casa à sua manifestação, dirigida a este conselheiro e ao Tribunal de Contas em especial. Muito obrigado pela sua nobre intervenção. Conselheiro relator. Senhor presidente, diante das colocações do ilustre advogado, eu retiro o processo de pauta. A matéria fica adiada. Continua Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, em relação ao item 8, igualmente, retiro o processo de pauta com retorno ao gabinete. Retirado de pauta. Por fim, o item 9, pedido de reexame formulado pela Prefeitura de Nova Campina relativo ao exercício 2011 por seu prefeito diante da irregularidade no pagamento de precatórios judiciais, destacando que o município deixou de pagar requisitórios de baixa monta durante todo aquele ano, além de efetuar pagamentos de forma extemporânea das obrigações de pequeno valor referentes a exercícios anteriores. A agravar o quadro, houve uma imperfeição no controle dos precatórios que geraram a ocultação de passivos dos demonstrativos contábeis. Relatório disponibilizado, preliminarmente conheço dos recursos. Conhecido. No mérito, voto pelo desprovimento dos mesmos, pois as alegações não trazem elementos necessários para afastar os motivos determinantes do parecer. Relator nega o reexame a Nova Campina. Está em discussão e votação. Aprovado. Na sequência, conselheiro substituto Valdenir Antônio Polizelli. Senhor presidente, os itens 49 a 53 em conjunto. Deferido. São recursos ordinários. 49 pela prefeita de Cubatão e Planeta Editora Limitada contra a decisão que julgou irregulares, termos aditivos e apostilamentos, referência a contrato para prestação de serviços e fornecimento de produtos para implantação de projeto de enriquecimento educacional, incidindo sobre a matéria o princípio da acessoriedade. Item 50, pela Prefeitura e ex-prefeito de Vinhedo, contra a decisão que julgou irregulares licitação, contrato, carta de fiança, termos aditivos e de reatificação, firmados com Sirius Limitada, para a construção de casas populares, permanecendo injustificado o orçamento falho. Item 51, Prefeitura de Morro Agudo, contra a decisão que julgou irregular a contratação direta da empresa Paulo de Tarso Sampaio ME, representante da banda Gênesis 2, permanecendo injustificada a não comprovação da exclusividade da contratação para agenciar a mencionada banda. 52 e 53, pelo ex-prefeito de Itapetininga e Provence Limitada, contra a decisão que julgou irregulares licitação e contrato para a prestação de serviços gerais em próprios públicos, permanecendo injustificados, dentre outras falhas, a descrição imprecisa do objeto,
a exigência de visto de CREA para empresas de localidade distinta e sistema de registro de preços para serviços complexos. A instrução dos recursos é pelo conhecimento e não provimento. Em preliminar, conheço dos recursos. Plenário também. No mérito, as razões dos recorrentes não afastaram as irregularidades apontadas nos autos, portanto, voto pelo improvimento de todos os recursos. 49 a 53 em conjunto, com negativa de provimento. Discussão e votação, aprovado. 54, retirada de pauta com reinclusão automática. Retirado de pauta com inclusão automática. Com isso, esgotamos a matéria constante da ordem do dia. Antes de encerrar a sessão, indago ao eminente Procurador-Geral de Contas se deseja vista de qualquer dos processos. Não há interesse, senhor presidente. Não havendo interesse, antes de encerrar, ofereço novamente a palavra aos conselheiros e desejo agradecer de coração as manifestações de apreço, de carinho que nos foram dirigidas. Dos amigos velhos, dos amigos novos, que é as amizades que eu tenho colecionado durante a vida, que é o meu melhor patrimônio. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão.